Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare. Será que Deus está me vendo? Será que Deus está nos vendo? Eu não sei se você já passou por alguma situação onde você se questionou sobre isso. Eu já passei uma situação tão complicada onde não se via saída. E eu pensei, não é possível que Deus esteja me vendo. Porque se ele estivesse me vendo, isso não estaria acontecendo. Esse tipo de reflexão, ele é importante, mas quando nós fazemos esse tipo de reflexão, tem uma outra que talvez seja ainda de maior importância nos fazermos. Será que somos religiosos ou será que temos religiosidade? Porque para eu fazer esse tipo de pergunta, eu preciso entender como é essa minha relação com esse Deus. Ser religioso e ter religiosidade são duas coisas distintas. Quando falamos em Deus, de um modo geral, nós trazemos conceitos religiosos, como cultos, dogmas, templos de pedra, rituais, imagens de adoração. É esse o tipo de Deus que nós acessamos. Mas a religião, ela tem um papel muito importante na nossa vida. Nós vemos isso no livro Roteiro, Espírito Emmanuel, Psicografia Francisco Cândido Xavier, onde ele diz que só a religião consegue apagar as mais recônditas arestas do ser. Altera gradativamente as características da alma, elevando-lhe o padrão vibratório, através da melhoria crescente das suas relações com o mundo e com os semelhantes. Nascida no berço rústico do temor, a fé iniciou o seu apostolado, ensinando que o divino poder guarda as rédeas da suprema justiça, infundindo respeito à vida e aprimorando o intercâmbio das almas. Então, as religiões nos ajudam a ir em busca da fé. Emmanuel diz que o início da nossa fé se dá através do medo. Nós buscamos Deus quando estamos com medo. E é com Jesus que nós vamos aprender que religiosidade não tem nada a ver com religião. Podemos ter religião e não termos religiosidade e vice-versa. Jesus nos mostra que a religiosidade é o nosso relacionamento com Deus. É a proximidade do nosso coração com o coração do Pai. E é nessa relação de afetividade que nós vamos desenvolvendo confiança. E junto da confiança vem a fé. A fé é o entregar-se a Deus sem medo, sem questionamento. A criança, ela se joga nos braços do pai sem perguntar se ele vai segurá-la ou não. Ela confia. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela pensa antes de se jogar. Por quê? Porque antes ela agia por instinto. Mas agora, mais madura, ela raciocina, ela cogita. E se ele não me segurar? E assim ocorre com a fé. Nós saímos do berço do medo para a crença. Livro O Consolador, também psicografia de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, questão 220. Há alguma diferença entre crença e iluminação? Resposta. Todos os homens da Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Todavia, são poucos os que se iluminam. O que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. O primeiro, o materialista, depende dos elementos externos nos quais coloca o objeto da sua crença. O segundo, aquele que se ilumina,
Ele é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. Então, o mais materialista tem medo, não vê saída, se desequilibra. Aquele que está se iluminando também tem medo, mas ele confia e se mantém em equilíbrio. Essa é a diferença entre aquele que crê e aquele que tem fé, entre aquele que crê e aquele que ilumina. Questão 354, ainda do livro O Consolador. Poder-se-á definir o que é ter fé? Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Então a criança, quando ela usa da razão, será que me jogo ou não? A sua tomada de decisão estará embasada no sentimento que ela tem em relação ao seu pai. E conosco se dá da mesma forma. Dependendo do meu sentimento em relação a Deus, eu creio ou tenho fé. Nós não podemos compreender Deus, mas nós podemos sentir. Se nós amamos, nós estamos sentindo Deus nos mais variados níveis. E é a partir daqui que muda o nosso conceito de religiosidade. Vimos que a crença é um estado infantil da nossa fé. Muito importante, mas é infantil. A fé na maturidade, ela significa confiança, entrega. E o que é confiar? A confiança se dá quando nós atingimos um nível de consciência espiritual e de nós mesmos. É o autoconhecimento. Entendemos que nós não temos o controle de tudo. Tem pessoas que acham que controlam tudo na sua vida, o que não é verdade. E elas sofrem, porque, obviamente, existem coisas que nós não temos controle nenhum. Quando nós entendemos e aceitamos isso, surge o testemunho da fé. É quando nos damos conta de que o controle absoluto pertence somente a Deus. E Jesus nos dá um exemplo de fé viva. Quando ele é preso, vejam que ele não fica se defendendo, ele não fica reclamando, ele não fica dizendo que ele é o governador do nosso planeta. Ele se cala e se coloca nas mãos de Deus, porque a partir daquele momento, ele não tinha controle mais de nada. Ele, o ser mais perfeito que habitou esse planeta, naquele momento de provação, era apenas a criatura se colocando nas mãos do Criador. No nosso relacionamento com Deus, nós temos voz. Nós devemos falar com Ele. E Jesus mostra isso quando ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas logo em seguida ele diz, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus fala do seu sentimento, mas ele reconhece que o controle pertence a Deus. Nós podemos e devemos falar sobre tudo com Deus. Ele é Pai. É uma conversa íntima do filho com o Pai. Nós podemos chorar, nós podemos reclamar, mas nós devemos, ao final da conversa, entender que a decisão pertence a Ele. No livro Parnaso de Além-Túmulo, Francisco Cândido Xavier por diversos espíritos, nesse eu trago a mensagem fraterna, Espírito Alta de Souza. Ela diz assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio das forças
que interpela. Religiosidade é o nosso relacionamento com Deus. E o fato de nós orarmos para Ele não significa que Ele nos atenderá de pronto. É comum que haja um grande silêncio a essa força que nós pedimos. Pode haver, muitas vezes nós sabemos que a gente pede e logo recebemos, mas não é o mais comum. O comum é nós pedirmos e levar um tempo entre o pedido e a resposta. E eu não sei se já repararam, mas nem sempre a resposta se dá conforme nós pedimos. Também não sei se vocês já repararam que quando nós vamos pedir alguma coisa para Deus, a gente inclusive diz para Ele o que a gente quer e como deve ser. Mas não é assim que funciona. Como todos nós somos interligados, às vezes, para Deus atender um pedido que nós fazemos a Ele, Ele vai ter que interferir na vida de muitas outras pessoas. Deus não age de forma impulsiva. Ele tem o seu próprio tempo. Um exemplo muito bom, e eu indico, é no livro Entre a Terra e o Céu, Francisco Cândido Xavier, Espírito André Luiz. E ali nós vemos no livro uma criança fazendo um pedido. Ele está orando e ele faz um pedido. Nós vamos ler o livro inteiro e lá no final nós vamos ver o menino sendo atendido. Então, entre o momento em que a criança faz o pedido e ele ser atendido, se passa em torno de 2 anos. E nós sempre tão apressados, pedimos e queremos ser atendidos na hora, senão nós ficamos de mal com Deus. Imagina, eu estou pedindo e ele demora tanto para me atender. E Alta de Souza continua: volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Nós temos frequentado muitos templos de pedra. Precisamos rever isso. Na passagem do Poço de Jacó, a mulher samaritana pergunta a Jesus em que monte ela deveria ir adorar a Deus. E ele responde que nós devemos adorar a Deus em espírito e verdade. Ele disse também que a fé transporta montanhas. Onde há um coração fervoroso, lá é um monte onde Deus se manifesta. Devemos orar a Deus que está em nós. E Alta de Souza diz: o nosso templo interno abandonado. E por incrível que pareça, esse templo abandonado é a mais alta de todas as capelas. E Alta continua. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Deus não nos responde com a boca. Nós sentimos Deus. Por isso, a nossa religiosidade é única, é intransferível. Eu posso falar de Deus aos senhores, mas eu não posso passar o meu sentimento de Deus. Ele é meu, ele é seu, ele é único. Porque diz respeito ao relacionamento de cada um com o Criador. E no que ele disser sobre a sua vida em particular, é essa resposta que vai te trazer consolação. Por isso a consolação ela não está fora. O consolo está dentro de nós. É claro que muitas vezes nós precisamos usar das informações externas, porque falta ainda em todos nós aquela luminosidade, aquela iluminação que eu li ainda há pouco atrás. Nós ainda estamos muito na crença. Precisamos começar a nos iluminar para adquirir a fé. Mas a resposta a todas as perguntas, o consolo da nossa vida, de fato, está dentro de cada um de nós, conforme nós acessamos esse Deus.
Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina, da voz de Deus em luz de redenção. Deus suscita sentimentos em nós. Por isso é que ela é pura, mas ela é também peregrina. Ela se manifesta no nosso coração, mas ela não mora lá. Nós vemos a resposta a isso em João 3,8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Porque Deus não está enclausurado, ele se manifesta através de lampejos, de discernimentos. Por breves segundos, nós temos certeza do que temos que fazer. E já no instante seguinte, voltamos ao normal. E às vezes esse sentimento ele é tão forte que ao voltarmos ao normal, nós estamos meio em choque. Ainda a gente diz, nossa, o que foi isso? E no livro A Gênese, nós vemos que Deus não é raciocínio. Deus é sentimento. Ele não se mostra, mas ele se revela através das suas obras. E é no livro A Gênese, no capítulo 2, intitulado A Providência, que nós vamos ter uma ideia melhor de Deus. O que é prover? O dicionário diz que é abastecer do que for necessário. E aí nós vemos que Deus está em toda parte. Tudo preside. Mesmo as coisas, mesmo as menores coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, envolver-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Quando eu li isso, eu me identifiquei. Como pode Deus tão grande, tão poderoso, superior a tudo, se preocupar com um ser tão pequeno como eu sou, ou como me sinto? Às vezes as pessoas dizem assim, por que Deus vai perder tempo comigo? Quem sou eu? Me identifiquei com isso. Só que aí eu li o restante da frase que diz assim. Essa é a interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo. Na hora eu fiquei meio chateada. Porque, nossa, então eu sou incrédula. Mas esse tipo de reflexão é importante, principalmente seguida de uma resposta tão meiga como essa. São questões importantes, porque nós precisamos acordar. Deus não pode ser medido pelos nossos conhecimentos. Quando eu digo que ele é tão grande, que eu sou tão pequena e que ele tem coisas melhores para fazer, eu estou medindo ele por mim. Deus não pode ser medido. Nós não podemos acreditar a ele coisas pequenas que são nossas. E para nós termos uma ideia melhor sobre o como esse Deus sabe tudo sobre nós, precisamos entender um pouquinho de fluidos. Tudo o que existe está envolvido em um mar de fluidos. O fluido é um veículo condutor do pensamento divino. Assim, todos nós, tudo o que existe, está mergulhado em Deus. Cada átomo, cada partícula nossa está encharcada desse fluido. Tudo que existe no universo descende desse fluido, em estágios diferenciados, uns mais condensados, outros menos, mas tudo deriva de Deus. Por isso Deus não está aqui, não está no altar, não está na natureza, não está em... Porque, na verdade, ele está
simplesmente em tudo. Para entender melhor, vou mostrar. O nosso planeta, essa bola maravilhosa, é condensação desse fluido. O aço, a madeira, é condensação desse fluido. O nosso corpo material é condensação desse fluido. O nosso espírito deriva desse fluido. Os nossos pensamentos derivam desse fluido. O ato de pensar é um atributo nosso. O pensamento é criador. Ele plasma formas utilizando-se desse fluido que é divino. Uma observação. No que você tem pensado? Lembre-se, ele é criador. Mas que fluido é esse? Eu vou fazer um resumo gigante, mas quem quiser saber um tanto mais, dá uma olhadinha no Livro dos Espíritos, da questão 27 até a 34. Ela vai dizer por cima o que eu vou falar agora. O fluido cósmico universal é um elemento semimaterial, simples e primitivo, que cede a qualquer força. Não tem forma, mas se amolda ao ambiente onde ele é colocado. Ele se sujeita à potência de um pensamento inteligente. Essa matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. Não pode ser apreciada ou medida pelos sentidos humanos. É o agente de que o espírito se utiliza. É também o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. É cósmico, porque está espalhado por todo o espaço infinito, formando seres e astros. É universal, porque abrange a todas as coisas e se estende a tudo. Nós nos comunicamos e criamos a partir de Deus. Então, como dizer que Deus não existe, se ele é matéria-prima para tudo? Livro dos Espíritos, questão 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não. Não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Deus está em toda parte. Livro Evolução em Dois Mundos. Espírito André Luiz fala: o fluido cósmico é o plasma divino, o hausto do Criador ou a força nervosa do Todo Sábio. Na essência, toda matéria é energia tornada visível, e que toda energia originalmente é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Compete-nos, pois, anotar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza. Paulo de Tarso, como não poderia deixar de trazê-lo, completa dizendo que nele vivemos, nos movemos e existimos. Também somos descendência dele. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Aí você pode dizer assim, mas isso daí é coisa de religião.
Isso que você falou é religião. Vamos ver o que a ciência fala disso. Em 2001, a NASA enviou ao espaço uma sonda com a missão de estudar as propriedades do universo. Em 2012, eles ganharam o prêmio de cosmologia pelos resultados. É muito grande o estudo, mas eu trouxe o que caberia para o assunto de hoje. Ele diz assim: o universo realmente é repleto de uma radiação em micro-ondas. Se os nossos olhos fossem sensíveis a essa radiação, veríamos um brilho difuso no espaço à nossa volta. Em termos concretos, em cada metro cúbico do universo, inclusive nesse em que você está agora, existem em média 400 milhões de fótons, que compõem coletivamente o vasto mar cósmico, o eco da criação. A sonda confirmou a existência de uma energia escura que age como uma antigravidade, levando o universo a acelerar a sua expansão. Se a energia escura tivesse dominado mais cedo, o universo teria expandido rápido demais para comportar o desenvolvimento da vida. Nada de mais, nada de menos. Exatamente a massa e energia suficiente para comportar o desenvolvimento da vida. A densidade de energia do vácuo permanece constante, mas a energia total do vácuo cresce conforme o universo expande. Para entender essa dinâmica, os cientistas propuseram a quintessência, uma forma de energia dinâmica que evolui com o tempo e depende do espaço com pressão negativa o suficiente para acelerar a expansão do universo. O nome provém da ideia de um quinto elemento, como um tipo especial de matéria que preenche o cosmos. Introduzido pelos gregos. Na cosmologia aristotélica, por exemplo, o universo seria formado por 5 elementos primordiais: água, ar, terra, fogo e quintessência. É a ciência confirmando Kardec e André Luiz. Caminhando para o nosso encerramento, preciso lembrar que a crença, ela é muito importante. Mas se faz mais importante, nos tempos em que estamos vivendo, ir em busca da fé. Aquele que diz, eu não acredito em Deus, é porque ainda tem a visão do Deus terráqueo, do Deus pequeno, do Deus tamanho do homem. É preciso crescer e descobrir esse Deus cósmico que a NASA veio nos trazer. Usando a mensagem da Alta de Souza, onde ela diz: volve ao templo interno e abandonado. Volte para dentro de você. E ao conectarmos com o nosso Deus, com esse Deus que habita em cada um de nós, com esse Deus que tudo provê através da sua solicitude para com as suas criaturas, aí teremos as respostas mais lúcidas e belas, que hão de trazer-te alegria e deslumbramento. É claro que Deus está nos vendo. É claro que Ele está dizendo, eu estou com você. Para Deus, não existe filho pequeno. O filho insignificante. Existe o filho. E que Ele ama. Eu vou encerrar com um texto do Momento Espírita, que está no site momento.com.br, e lá o título é Tudo está certo. Conta uma antiga lenda norueguesa
que um homem cuidava com muito zelo de uma capela num distante povoado. Acon era o seu nome. E ele via todos os dias muita gente adentrar o santuário e orar com devoção frente a uma cruz muito antiga. Certo dia, Acon, impulsionado por um sentimento de generosidade, ajoelhou-se diante da cruz e fez uma oferta ao crucificado. Senhor, desejo padecer por vós. Deixai-me ocupar o vosso lugar. O Senhor da cruz abriu os lábios e falou: Amigo, posso atender a tua rogativa mediante uma condição. Qual é, Senhor? Será uma condição muito difícil? Estou disposto a cumpri-la. Então lhe disse o Cristo: Escuta-me. Aconteça o que acontecer, não importa o que vejas, terás que guardar sempre absoluto silêncio. O homem resoluto respondeu: Eu prometo, Senhor. Fizeram uma troca sem que ninguém viesse a perceber. O tempo passou e aquele que substituía o crucificado conseguia cumprir o seu compromisso, sempre se mantendo calado. Um dia, porém, um rico foi até a capela orar. Ao sair, esqueceu a sua bolsa sobre um dos bancos. Acon viu e se calou. Também não disse nada, quando duas senhoras, depois de algum tempo, muito pobre, que também vieram orar, encontrou a bolsa e levou consigo ao se retirar. Continuou calado quando um rapaz veio pedir as graças dos céus antes de empreender uma longa viagem. Contudo, o rico retornou em busca do que ele esquecera. Como não encontrasse a sua bolsa, pensou que o rapaz tinha se apropriado dela. Voltou-se para ele e o interpelou com raiva, exigindo que lhe devolvesse o que lhe pertencia. Eu não peguei nenhuma bolsa, defendeu-se o jovem. Mentiroso! Gritou o homem. E arremeteu furioso contra ele no intuito de agredi-lo. Então uma voz forte soou: Para! E a imagem falou, defendendo o jovem e censurando o outro pela falsa acusação. O rico saiu aniquilado do local por causa dos valores que perdera. O rapaz, por sua vez, porque tinha pressa em empreender a sua viagem, saiu logo em seguida. Algumas horas depois, quando a capela ficou vazia, Jesus dirigiu-se a Acon e lhe disse: Desce da cruz. Não serves para ocupar o meu lugar. Não sabes guardar silêncio. E ante as justificativas do servidor, trocaram de lugar, concluindo o Cristo. Tu não sabias que era conveniente para aquele homem perder a bolsa que trazia o preço de muita maldade? Quanto ao rapaz que iria receber alguns golpes, as suas feridas o teriam impedido de fazer a viagem que para ele foi fatal. Há pouco, seu barco naufragou e ele perdeu a vida em meio às águas do mar. Tu não sabias, mas eu sabia. Por isso, eu sempre me calo. Toda vez que acreditamos que as nossas preces não foram ouvidas porque não foram atendidas, pensemos que tudo está certo. Logo mais, um pouco depois, descobriremos que Deus estava certo em manter-se silencioso. Tenhamos certeza, nada nos acontece que não seja para o melhor de nós, naquele momento. Por isso, Deus nunca se engana. Ele nos vê, Ele nos ama, Ele sabe de você, Ele sabe de mim. Que Jesus, amado Mestre, ampare a todos nós, fortaleça os nossos corações e permaneça conosco, agora e sempre. Obrigado pela companhia de todos.